Bem, pessoal, vamos dar sequência ao estudo dos contratos empresariais, agora falando do contrato de seguro. Esse contrato, conforme nós vimos no capítulo 1, ele teve a sua criação ali, remonta às origens do direito comercial. Quando os comerciantes começaram a se preocupar muito, aqueles comerciantes que faziam aquelas viagens, eles começaram a se preocupar muito com o risco de saques, o risco de naufrágios, e como eram expedições que demandavam assim grandes aportes de recursos, grandes investimentos, começou a haver uma preocupação muito grande em você se segurar quanto a esses riscos. E foi assim que surgiu o contrato de seguro. O contrato de seguro está disciplinado no Código Civil a partir do artigo 757. São várias regras do Código Civil que tratam dos mais variados aspectos do contrato de seguro. Olha lá o que é que diz o artigo 757 do Código Civil. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, então vamos destacar aqui, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa, pode haver seguro de pessoa, seguro de dano, contra riscos pré-determinados. E o parágrafo único diz que somente pode ser parte no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. Então, veja, o contrato de seguro, ele tem o segurado que paga o prêmio, e, portanto, com base nisso, o segurador garante o segurado contra eventuais riscos já predeterminados no contrato. Acontecendo aquela situação prevista no contrato, o segurador, então, cobrirá aquele risco e, para tanto, o segurado paga a ele um prêmio, Vejam, gente, todo mundo conhece o contrato de seguro, praticamente todo mundo tem um contrato de seguro. Um contrato de seguro do seu carro, contrato de seguro de vida, etc. Praticamente todo mundo tem seguro de casa, etc. O contrato de seguro é muito conhecido. Agora, da definição, já que o Código Civil dá do contrato de seguro e do parágrafo único aí do 757, você já percebe o quê? Que o contrato de seguro no Brasil é um contrato extremamente dirigido. Quando eu falo aí dirigido, eu estou me referindo ao dirigismo contratual, que a gente estudou aqui no início desse capítulo 6, Ou seja, o Estado ele intervém nesses contratos de forma muito forte, No contrato de seguro, a intervenção nos contratos é muito forte. As partes não têm muita liberdade para pactuar as cláusulas, Não há a possibilidade das partes pactuarem livremente as cláusulas. Você vê, primeiro de cara ele já diz, só pode ser segurador entidade legalmente autorizada, A gente sabe que no Brasil existe uma entidade pública especialmente criada para regular os contratos de seguro, que é a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, As cláusulas dos contratos de seguro são fortemente regulamentadas, controladas pela SUSEP, Então, geralmente, existem modelos já padrão de contrato que são previamente aprovados pela SUSEP. Então, são contratos extremamente dirigidos. São geralmente contratos de adesão, Contrato de adesão, todos vocês sabem qual é, são aqueles contratos em que as partes não negociam livremente as cláusulas, Já há um modelo de contrato pronto e uma das partes apenas vai aderir àquele contrato ou não. Ela apenas tem a liberdade de dizer se contrata ou se não contrata, Mas as partes elas não interagem para definir as cláusulas do contrato, para fixar o conteúdo do contrato. O conteúdo do contrato é previamente fixado e uma das partes vai simplesmente aderir ou não, Aí você pode ter até assim tipos diferentes de apólice de seguro, mas você não tem a liberdade, quando vai fazer um contrato de seguro, você não senta para negociar tal cláusula, tal, aí você manda o contrato, aí a seguradora analisa, não, essa cláusula aqui eu não quero, aí devolve para você, aí você analisa com o seu advogado, diz, não, essa cláusula não, tal. Não é assim, Não há essa negociação, Apenas você vai aderir ou não a um determinado contrato já pré-estipulado. E no caso dos seguros no Brasil, esses contratos são extremamente controlados pela SUSEP. As cláusulas são previamente aprovadas, etc. Então, é o que a gente diz, é um contrato de adesão, é um contrato dirigido, Porque há um forte dirigismo contratual.
As partes não têm muita liberdade para pactuar as cláusulas. Outra característica do contrato de seguro é a mutualidade, porque o contrato de seguro é uma forma de você socializar os riscos, né? Porque o que é que acontece? O segurador, com base em cálculos atuariais, ele calcula o valor do prêmio, né, que ele acha justo ser pago pelo segurado, né, o prêmio. E aí, o que é que vai acontecer? Como a gente sabe que nem todos os sinistros acontecem, né? Muitas vezes você faz um contrato de seguro, mas não acontece aquele risco que você está segurando, né? A pessoa não quer que aconteça. Você faz apenas para se garantir, mas você está esperando que aquilo não aconteça. Você não faz o seguro do seu carro pensando que você vai destruir seu carro e vai receber. É bem verdade que tem até o golpe do seguro, muita gente dá. O seguro no Brasil é muito caro porque aqui se dá muito golpe do seguro, né? Então, mas quando você faz o seguro, pelo menos em tese, você não está querendo que aconteça o sinistro. Você faz para se garantir se acontecer. Ou seja, aí qual é o cálculo que se faz? Todas as pessoas pagam o seu prêmio. E aí, com o dinheiro daquele prêmio de cada um, de todo mundo, a seguradora terá um capital para cobrir eventuais sinistros. Porque não vai ter o sinistro de todo mundo, vai ter o sinistro de uma parcela só. Então, o prêmio que ela recebe de todos tem que ser suficiente para que ela consiga cobrir o sinistro daqueles que ela vai ter que cobrir, né? Então, essa é a característica da mutualidade, é uma forma de você socializar os riscos. Você tem um sem número de pessoas que fez um contrato de seguro, cada uma delas pagou seu prêmio. Só que só um número pequeno dessas pessoas vai eventualmente ter a cobertura do seguro, porque naqueles casos vai ocorrer o sinistro. Em vários outros casos não vai ocorrer o sinistro. Então, o prêmio daquelas pessoas que fizeram um seguro, mas não ocorreu o sinistro, vai servir para cobrir o risco daquelas em que eventualmente aconteceu o sinistro, né? Então, é uma forma de você socializar os riscos, daí a característica da mutualidade do seguro, do contrato de seguro, né? E é muito importante que a seguradora tenha condições de cobrir os sinistros que ocorrerem. Então, ela tem que fazer cálculos atuariais que mostrem a ela que o prêmio que ela está cobrando de cada segurado vai ser suficiente para ela cobrir eventuais sinistros que acontecerem, certo? Outra característica do contrato de seguro, e aqui está até uma interrogação, ele é um contrato aleatório ou não? Contrato aleatório é aquele que envolve uma alea, né? Um risco. É aquele em que as partes não sabem, em princípio, se o contrato aqui vai ser favorável a elas ou não, né? Um contrato que envolve um risco. Contrato aleatório é aquele contrato que envolve o risco. Então, tradicionalmente, sempre se diz que o contrato de seguro é um contrato de risco, né? É um contrato aleatório, porque ele tem um risco inerente a ele. Depois do Código Civil, há alguns autores, como o professor Fábio Lioa Coelho, que defendem que o contrato de seguro não seria mais um contrato aleatório, né? E ele sustenta essa tese a partir da leitura do artigo 757, que diz, vamos repetir aqui, ó, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado. Então, quando o Código Civil diz que a obrigação do segurador é garantir interesse legítimo do segurado, a sua obrigação seria uma obrigação certa, já definível de imediato, né? A obrigação dela é garantir, não necessariamente cobrir aquele, é garantir. Então, o professor Fábio diz assim, uma obrigação dela é, por exemplo, manter reservas suficientes para cobrir a quantidade de sinistro que possa acontecer. Então, a obrigação do segurador seria uma obrigação certa, né? E a obrigação do segurado também é certa, de pagar o prêmio. Então, você tem uma obrigação certa de um lado de pagar o prêmio, uma obrigação certa do outro de garantir interesse legítimo, que é o quê? Manter reservas suficientes, ter condições de cobrir aqueles eventuais sinistros. E daí, o contrato de seguro não teria mais a sua natureza aleatória, né? É uma questão polêmica, né? Ainda há muitos que sustentam a natureza aleatória do contrato de seguro. Ok, gente? Vamos em frente aqui. Regras gerais do contrato de seguro. Olha lá, essa regra do artigo 763 é muito conhecida de todos, né? Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio se ocorrer o sinistro antes da sua purgação.
Então, se você está em mora quanto ao pagamento do prêmio e no período em que você está em mora aconteceu o sinistro, você não vai ter direito à indenização prevista no seu contrato de seguro, né? É, de certa forma, aí, essa regra uma aplicação daquela regra da exceção do contrato não cumprido. Se você não cumpriu sua parte, pagar o prêmio, eu não vou cumprir a minha parte de cobrir o risco, né? Então, essa regra aí, ela é uma decorrência da aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido. Você não pagou sua parte, ou seja, você não cumpriu sua obrigação no contrato de pagar o prêmio, eu então também não vou cobrir a minha obrigação de cobrir o risco, né? Olha aí, o STJ entende que a caracterização da mora não se dá com um mero atraso, sendo necessário, para tanto, que a seguradora interpele o segurado. É preciso a seguradora interpelar o segurado para constituí-lo em mora. O mero atraso não é suficiente. Em um caso específico, todavia, STJ entendeu que o atraso longo e continuado é suficiente para a caracterização da mora. Então, se a pessoa tem um atraso muito longo e continuado, né, no pagamento do prêmio, isso é suficiente para a caracterização da mora, independentemente de interpelação, de constituição em mora de forma formal, né, pela seguradora. Então, o STJ, nesse caso, entendeu que um atraso muito grande, né, um atraso longo e continuado caracteriza a mora e a seguradora, nesse caso, não tem obrigação de cobrir o risco. Porém, o mero atraso de alguns dias, tal, isso não é suficiente para desobrigar a seguradora, né? Nesse caso, tem até uma coisa interessante, né? Muitas vezes as seguradoras, elas cobram juros pelo atraso. Ora, se ela cobra juros pelo atraso, então não cabe a ela um atraso de dias, se aconteceu ali o sinistro, ela não cobrir. Se ela está cobrando juros pelo atraso, então a punição, de certa forma, do segurado é pagar aqueles juros, mas então, durante aquele período, ele está coberto. Ainda que ele esteja atrasado alguns dias, ele está coberto, porque ele não vai pagar os juros pelo atraso dele. Então, não teria sentido a seguradora negar a ele a cobertura, só porque ele está com alguns dias de atraso, ela está cobrando os juros dele. Então, esse é o meu entendimento. Vamos em frente. O segurado perderá a garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Isso é óbvio, né, gente? A seguradora, é o que eu disse, ela faz cálculos atuariais para saber qual é o valor do prêmio que ela cobra, de forma que ela consiga garantir, né, todos os seus segurados. Agora, se você agrava intencionalmente o risco, você quebra todo o cálculo que a seguradora fez. Então, o segurado não pode agravar intencionalmente o risco do contrato, senão ele perde o direito à cobertura. Isso é óbvio, né? No entanto, olha o que o STJ entende no que se refere à embriaguez, né? Por exemplo, você, claro, seguro de veículo, por exemplo, se você está dirigindo embriagado, você está agravando e muito o risco, né? É muito provável que vai acontecer um acidente. Então, nesse caso, o que acontece? A embriaguez é algo que você fez que vai agravar, sim, o risco. E você não ficou bêbado sem querer, né? E você não ficou bêbado sem querer. Então, se você bebeu, ficou embriagado e depois foi dirigir e causou acidente, de certa forma, vamos aplicar o artigo 768, olha aí. O segurado perderá a garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. O STJ, no entanto, entende o seguinte, olha aqui, ó. A embriaguez ocasional não configura agravamento do risco. A embriaguez ocasional, não é um cara que bebe, ele estava bêbado naquele dia, eventualmente. Então, a embriaguez ocasional não seria agravamento do risco, segundo a jurisprudência do STJ. Complicado, né? Isso aí. Olha aí, o artigo 769 diz o seguinte: o risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. Ou seja, o seguro tem que compreender tudo, gente. Não apenas o eventual dano, mas inclusive os estragos que aconteceram para você tentar evitar o sinistro, para você tentar minorar o dano ou mesmo salvar a coisa. Tudo isso deve ser coberto pelo seguro. O STJ, nesse caso, entende que o contrato de seguro ele não pode excluir, né, da cobertura eventuais atividades ou danos que sejam essencialmente relacionados
a atividade exercida pelo segurado. Então, por exemplo, o STJ já teve caso de seguro de transporte cargueiro, né? E o STJ entende que ele cobre o acidente relacionado às atividades de carga e recarga, né? Então, por quê? Porque aquilo é inerente à atividade do veículo cargueiro, né? Então, eventuais danos decorrentes dessas operações devem ser cobertos também pelo seguro, né? Olha aí, o STJ entende que o segurador deve cobrir todos os riscos de danos que sejam inerentes às atividades do segurado. Nesse caso, se era um seguro de veículo cargueiro, as operações, né, de carga e descarga, elas devem ser cobertas, porque são inerentes à atividade, né, do segurado. Sendo nula a cláusula que exclua essa cobertura, né? Aí já é complicado, porque se havia cláusula excluindo, as partes pactuaram aquilo, né? É aquela velha história que eu disse no começo. A intervenção nos contratos, às vezes, é muito perigosa. Se as partes celebraram aquele contrato e tem uma cláusula naquele sentido, você vai ignorar a cláusula, aí é que vem a história. Você tem que saber diferenciar. É um contrato feito entre quem? Entre duas empresas, entre uma empresa e um consumidor, aí você vai ter que olhar com outros olhos. Mas quando se trata de contratos empresariais, que é o que a gente está falando aqui, contratos de empresa com empresa, porque aqui eu não estou preocupado com o seguro que um consumidor faz. Eu estou preocupado com os seguros que empresas fazem, porque aí é uma relação empresa-empresa, e aí é um contrato empresarial. Nesses casos, é muito perigoso você ignorar o que está escrito, né? Se as partes pactuaram aquilo, celebraram um contrato, aí você tem que respeitar o que está contratado, porque você parte do pressuposto que são partes iguais, são empresários, né, que celebraram um contrato. Então, existe uma cláusula dizendo aquilo. Você vai ignorar o que está dito na cláusula, aí é perigoso. Certo, gente? Vamos continuar aqui analisando algumas regras. A gente está analisando algumas regras do Código Civil sobre o contrato de seguro, que tem questões polêmicas associadas, né? Mas se você for ver, o regramento previsto no Código Civil para o contrato de seguro é bem extenso. A gente está pensando algumas regras aqui específicas, que são mais conhecidas e que têm alguns assuntos polêmicos a elas relacionados. Olha aí o artigo 778. Nos contratos de seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no artigo 766, e sem prejuízo da ação penal, que no caso couber. É que o seguro de dano ele tem natureza indenizatória, né, gente? Então, você não pode colocar a garantia maior do que o valor do interesse segurado no momento do contrato. Tem que ser, no máximo, o mesmo valor. Você não pode garantir mais do que valia o interesse segurado. Né? Por isso que esse artigo remete ao 766. E o artigo 766 do Código Civil diz o seguinte, ó, se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido, né? Então, gente, aí o parágrafo único ainda diz, se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, aí não foi má-fé dele, ele prestou as informações inexatas ou não todas porque não sabia, tal, por desconhecimento, o segurador terá direito de resolver o contrato ou cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Certo, gente? Mas então, você tem que prestar informações exatas até para que a seguradora possa fazer corretamente o cálculo atuarial e definir o prêmio. E você não pode também, ela não pode segurar, né, garantir mais do que o valor do interesse segurado naquele momento. O seguro de dano ele tem natureza indenizatória. Por isso, o artigo 778 diz, no seguro de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado, né? Então, além disso, além de vedar isso, como está aqui no artigo 778, também é vedado no direito brasileiro, né, no direito securitário brasileiro, o chamado sobresseguro, quando se trata de seguro de dano. O que seria o sobresseguro? É você fazer dois seguros por o mesmo interesse, né? Olha só o que é que diz o artigo 782. O artigo 782 diz, o segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse,
Você não pode fazer 2 seguros sobre o mesmo interesse. Olha o que ele diz. E contra o mesmo risco junto a outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a obediência ao disposto no artigo 778, para que você não possa ultrapassar. Então, o máximo que você pode fazer é você ter 2 seguros de dano, né, para cobrir o mesmo risco, etc., tudo bem, mas que cada seguro cubra só uma parte. Você não pode ter 2 seguros no valor total, porque isso é sobresseguro e não pode. Você não pode ter garantir, a garantia não pode ultrapassar o valor do interesse segurado, nem por um contrato só, nem por 2. Então, por isso que o artigo 782 diz, se você quiser fazer um outro seguro de dano sobre a mesma coisa para garantir o mesmo risco, você tem que comunicar previamente o seu segurador para que se observe o cumprimento do artigo 778, ou seja, você não pode ter uma garantia que ultrapasse o valor do interesse segurado, né? No seguro de dano é vedado, portanto, o sobresseguro, ok? Vamos em frente. Seguro de responsabilidade civil. Está disciplinado aí no artigo 787, olha aí. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. É um seguro muito feito por sociedades empresárias, né? Sociedade empresária faz seguro de responsabilidade civil para cobrir eventuais prejuízos que ela tenha que suportar em virtude de atos dos seus administradores. Então, atos dos administradores geraram o dever da sociedade anônima indenizar alguém e tal. Ela pode ter um seguro de responsabilidade civil nesse caso. O seguro cobre esse risco, né? Esse prejuízo que ela tem que suportar para indenizar alguém em virtude de atos dos seus administradores. São os famosos D&O, né? Os seguros Directors and Officers, né? Os seguros de responsabilidade civil feitos por sociedades empresárias para garantir aí o cumprimento de obrigações que elas tenham que arcar em virtude de atos dos administradores. Então, seguro de responsabilidade civil é um seguro hoje muito utilizado por grandes sociedades, sobretudo sociedades anônimas. Vamos em frente. Seguro obrigatório, né? Seguro obrigatório. Você é obrigado a fazer um seguro. Quer dizer, um contrato de seguro, que é um típico contrato voluntário, né? Que você segura uma determinada coisa, um eventual dano, ou se você quiser, né? Se você não quiser, você assume o risco de acontecer aquele evento e você suportar o prejuízo. Mas aqui, o artigo 788 trata dos chamados seguros obrigatórios. Olha lá, nos seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, ou seja, a lei obriga você a fazer um seguro, né? Obrigar e proibir, é só o que o Estado gosta de fazer. Obriga você a várias coisas e proíbe você de fazer várias coisas. A indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado. Nesses casos, o segurador paga o prejuízo diretamente ao terceiro prejudicado, né? Um exemplo de seguro obrigatório é o que todo mundo tem que fazer, todo mundo que tem veículo tem que fazer, né? O famoso DPVAT. É um caso clássico de seguro obrigatório que todo mundo conhece. Nesse caso, em virtude do fato de que a indenização pelo sinistro é paga pelo segurador diretamente para a vítima, né, para o terceiro prejudicado, o STJ entende que a vítima pode ajuizar a ação diretamente contra qualquer das seguradoras integrantes do consórcio, porque no caso do DPVAT é um consórcio de seguradoras, né, para garantir. Então, como o sinistro acontecendo, a seguradora deve pagar diretamente ao terceiro prejudicado, a vítima então pode entrar com ação contra o próprio consórcio de seguradoras, ou seja, ela pode entrar com ação contra qualquer uma das seguradoras que formam o consórcio. E ela entra com ação diretamente, ela já entra com ação diretamente, ao contrário do que acontece nos seguros voluntários. Nos seguros voluntários, a vítima não pode entrar com ação diretamente contra a seguradora, ela tem que entrar com ação contra o segurado, né? E aí sim, mas no seguro obrigatório não, você não entra com ação contra o segurado, você já entra com ação diretamente contra a seguradora. Por quê? Porque a indenização deve ser paga pelo segurador diretamente ao prejudicado, à vítima. Então, nesse caso, ela não vai entrar com ação contra o segurado, ela entra já diretamente contra o segurador. No caso do DPVAT, como há um consórcio de seguradoras, entende-se que a vítima pode entrar contra qualquer uma das seguradoras integrantes
do consórcio, certo? Vamos em frente. Olha aí, jurisprudência sobre o seguro obrigatório lá do DPVAT. Olha aí, súmula 257 do STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o famoso DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Ou seja, nesse caso aqui, não se aplica aquela regra do artigo 763, né? O 763, que diz que não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. No caso do seguro obrigatório aí de veículos automotores, o DPVAT, o STJ entende que não se aplica essa regra aí. O STJ diz claramente que a falta de pagamento do prêmio do seguro não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, né? Mais um entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do contrato de seguro. Olha aí, gente, no seguro de pessoa já é diferente do seguro de dano, porque aquele não tem natureza indenizatória. Então, nesse caso, o capital segurado ele vai ser livremente estipulado. Não tem aquela regra lá do que a gente viu, do 778, né, que diz que a garantia não pode ultrapassar o valor do interesse segurado. Aqui não. Olha aí, nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse com o mesmo ou diversos seguradores. Ou seja, aqui é possível o sobresseguro, né? No seguro de pessoa é possível o sobresseguro. Você pode contratar quantos seguros você quiser sobre o mesmo interesse, né? Para o mesmo risco que for. Porque aqui, no seguro de pessoas, você muda totalmente em relação ao seguro de dano, porque aqui não tem natureza indenizatória. Então, o capital segurado é livremente estipulado. E você pode fazer um ou mais seguros sobre o mesmo interesse com o mesmo segurador ou com diversos seguradores. Ou seja, o sobresseguro é permitido no caso do seguro de pessoa, o que não é permitido no seguro de dano, né? Olha aí, outra regra sobre o seguro de pessoa. É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. Um avanço da legislação nesse ponto aí não há como negar, porque a união estável é hoje reconhecida como entidade familiar pela Constituição e não há motivo, portanto, para você vedar a colocação do companheiro como beneficiário do seguro. Aliás, o STJ já tinha entendimento nesse sentido, mesmo antes do Código Civil de 2002. Mesmo analisando casos ainda à luz do Código Civil de 16, o STJ já admitia o seguro de pessoa, colocando o companheiro como beneficiário, né? O STJ só faz uma distinção, gente. É preciso distinguir união estável de concubinato, né? Porque o concubinato é quando a pessoa é casada, né? Tem um cônjuge e ainda assim tem um outro relacionamento. Nesse caso, aí o concubino ou a concubina não pode ser colocado como beneficiário do seguro. Se for união estável, sim, mas aí você tem que fazer a distinção, certo? Outra coisa interessante é que, recentemente, o STF tomou aquela decisão conhecidíssima, famosa, no caso da união homoafetiva. Eu penso que, depois daquela decisão, não apenas em caso de união de pessoas de sexos opostos, permitirá que você coloque o companheiro como segurado, como beneficiário do seguro, né? Agora, com a decisão do STF sobre a união homoafetiva, mesmo casais do mesmo sexo, né, poderão colocar o companheiro ou a companheira como beneficiário do contrato de seguro, ok? Bem, para finalizar, vamos falar agora sobre arbitragem, né? É um meio aí interessante que os empresários podem usar para solucionar seus conflitos, né? Em vez de submeter eventuais litígios sobre seus contratos ao judiciário, podem optar por submeter esses litígios ao juízo arbitral, né? Ao escolher a arbitragem como forma de solução de conflitos, as partes estão excluindo
a atuação do judiciário nesse caso, né? A arbitragem no Brasil, gente, infelizmente ainda não é muito utilizada, de uma forma geral, embora já seja bem utilizada nos contratos empresariais, naqueles maiores contratos empresariais, entre grandes sociedades empresárias, etc., né? Nos contratos empresariais firmados por grandes sociedades empresárias, por grandes empresários, tudo, já se usa muito a arbitragem. Mas, de uma forma geral, não. É interessante que a arbitragem consiga abranger não apenas esses grandes contratos empresariais feitos por grandes sociedades empresárias, mas também os contratos empresariais firmados por pequenos empresários ou mesmo por pessoas que não são empresárias, né? Afinal, como a gente vai ver aqui, a partir da leitura do artigo 1º da Lei 9.307/96, que é a lei que trata da arbitragem hoje no Brasil, a arbitragem ela pode ser usada para solucionar qualquer conflito relativo a direitos patrimoniais disponíveis. Então, o problema da arbitragem no Brasil é que ela ainda não é muito difundida, a arbitragem no Brasil ainda é muito cara, né? Então, é preciso que essa realidade mude, para que a arbitragem não continue sendo, como é hoje, algo usado apenas ou quase que apenas pelas grandes empresas, né, pelas grandes sociedades empresárias, naqueles grandes contratos, né? Por que não difundir mais a arbitragem para que ela passe a ser usada também pelos pequenos empresários, pelos microempresários e pelas pessoas de uma forma geral? Seria um avanço muito grande. Reclama-se tanto que o judiciário está abarrotado e tal, então vamos desenvolver a arbitragem, vamos estimular a arbitragem. O novo Código Comercial, que talvez venha aí em breve, né, de repente, é uma boa oportunidade para se tentar mudar esse quadro, né? Olha aí, o artigo 1º da Lei 9.307/96 diz que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Olha aí, direitos patrimoniais disponíveis, né? Então, basicamente, os contratos empresariais envolvem direitos patrimoniais disponíveis, relações entre empresários. Então, é absolutamente legítimo o uso da arbitragem nesses casos. E é por isso que, hoje em dia, a arbitragem é quase que exclusiva dos contratos empresariais, né? Infelizmente. O ideal é que a arbitragem fosse usada em vários contratos privados, né? Mas essa é a realidade. A arbitragem no Brasil ainda é muito cara e ainda não está difundida de forma a que as pessoas acreditem, confiem na arbitragem como as grandes empresas confiam, né? Aliás, as grandes empresas confiam muito mais na arbitragem do que na solução de suas questões pelo judiciário. Por isso optam pela arbitragem, né? A gente reclama tanto que o judiciário às vezes intervém nos contratos, ignora cláusulas, trata relações empresariais de acordo com regras e princípios não adequados, né? Sobretudo depois do Código Civil de 2002 aí. Você tem que reconhecer que a relação empresarial é uma relação entre iguais, né? Os contratos empresariais não podem ser vistos da mesma forma que um contrato de consumo ou um contrato de trabalho, né? São relações privadas de outra natureza. É uma relação empresa-empresa, empresário-empresário. Então, é preciso dar mais liberdade na hora de fazer esses contratos e é preciso respeitar mais essas cláusulas que são estipuladas e não intervir tanto nesses contratos. A lei de arbitragem, a Lei 9.307/96, quando foi editada, sofreu ataques, né? E sua constitucionalidade foi questionada no Supremo Tribunal Federal, né? Na verdade, não por meio de ação direta, mas o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de afirmar a constitucionalidade da lei de arbitragem no julgamento da homologação de sentença estrangeira número 5.206, quando a homologação de sentença estrangeira ainda era atribuição do Supremo Tribunal Federal, né? Porque depois da reforma judiciária passou a ser competência do Superior Tribunal de Justiça. Então, o grande problema é que a lei de arbitragem ela tem uma regra lá que diz que se as partes escolherem a arbitragem, fica afastada da atuação do judiciário, né? Aí questionou-se a constitucionalidade nesse sentido, dizendo que isso aí feriria o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, né? Porque qualquer lesão ou ameaça de direito pode ser submetida ao judiciário, né? Segundo a nossa Constituição. Mas o STF disse que não, que a lei de arbitragem era constitucional, porque, na verdade, não é a lei que está excluindo
o direito das partes de irem ao judiciário. São elas mesmas que estão abdicando desse direito e optando pela arbitragem. O que não pode é a lei em si excluir da apreciação do judiciário uma lesão ou ameaça de direito. Não foi o que a lei fez. A lei apenas permitiu que as partes optem pelo juízo arbitral. Não foi a lei que excluiu a apreciação. São as partes que estão optando por submeter uma questão ao juízo arbitral. É algo bem diferente, né? O STJ, depois, aí o julgamento de homologação de sentença estrangeira passou a ser competência do STJ, no julgamento da sentença estrangeira contestada 349, o STJ definiu outra questão interessante acerca da aplicação da lei de arbitragem, a questão de direito intertemporal. O STJ disse que a lei de arbitragem, a lei 9.307 de 96, se aplica aos contratos já firmados desde que eles tivessem cláusula, né, arbitral. Né? Então, a lei chegou e passou a se aplicar aos contratos já existentes, a aplicação imediata, desde que eles tivessem cláusula arbitral. Foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Isso serviu, esses dois entendimentos aí, um do STF e do STJ, serviu para dar força à lei de arbitragem e acabou por fazer com que ela ganhasse mais confiança e respeitabilidade e pudesse ser usada com mais segurança pelas empresas, né? Olha aí, a grande sacada da nova lei é que ela transformou tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral em convenção de arbitragem. O que é a convenção de arbitragem? Artigo 3º, olha aí. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, né? Então, convenção de arbitragem é uma expressão genérica que abrange tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral. A cláusula compromissória o que é? É aquela cláusula que você diz que quer se submeter ao juízo arbitral. É a cláusula do contrato que diz assim, se houver litígio, a gente vai submeter isso ao juízo arbitral. É a cláusula compromissória. Artigo 4º da lei. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Então, é aquela cláusula através da qual a gente opta por submeter eventuais litígios ao juízo arbitral e não ao judiciário. Já o compromisso arbitral é diferente. Olha aí, artigo 9º. O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem o litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Ou seja, o compromisso, a cláusula compromissória é aquela que a gente só diz assim, ó, se houver um conflito, a gente vai usar a arbitragem. O compromisso arbitral não. Houve um conflito, então a gente diz assim, esse conflito vai para a arbitragem, né? E aí a gente vai definir como é que vai ser a arbitragem, etc. Então, a cláusula compromissória é aquela estipulação lá abstrata que você coloca no contrato, dizendo, ó, se houver conflito, a gente vai resolver esse conflito por arbitragem. O compromisso arbitral, não. Há um conflito e aí esse conflito vai ser resolvido por arbitragem, né? Então, olha lá. Artigo 4º, cláusula compromissória. É a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir. O compromisso arbitral, não. O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, etc. Então, a cláusula compromissória é assim, ó, se houver litígio, aí vai usar a arbitragem. O compromisso arbitral é, se houver litígio, não. Há um litígio e esse litígio a gente vai submeter à arbitragem, ok? A cláusula compromissória, às vezes, ela pode dispensar o compromisso arbitral, né? O compromisso arbitral pode ser dispensado quando você já tem uma cláusula compromissória que a gente chama de cheia. Porque a cláusula compromissória ela pode ser vazia, é aquela que só diz que quer arbitragem, não, a gente vai usar arbitragem e não diz mais nada, ou ela pode ser uma cláusula compromissória cheia. Quando ela é uma cláusula compromissória vazia, ela só diz que quer arbitragem. Então, se houver um litígio, aí tem que firmar o compromisso arbitral, né? As partes têm que firmar o compromisso arbitral. Se uma parte se negar a firmar o compromisso arbitral, a outra parte pode exigir judicialmente que ela firme, executando lá a previsão da cláusula compromissória. Se a cláusula compromissória é o que a gente chama de cláusula cheia,
você nem precisa fazer compromisso arbitral, porque a própria cláusula já serve também como compromisso arbitral, certo? Então, cláusula vazia é aquela que só diz que vai ter arbitragem. Se houver um litígio, tem que firmar o compromisso arbitral. Cláusula cheia é aquela que já tem toda a definição lá. Então, havendo litígio, você nem precisa do compromisso arbitral, né? Já tem a cláusula cheia. Olha aqui, nesse quadro aqui, há uma explicação mais detalhada. A cláusula compromissória cheia contém todos os elementos suficientes para a instauração do juízo arbitral. E a cláusula vazia não contém nenhum desses elementos, limitando-se tão somente a prever a arbitragem como meio de solução de eventuais litígios futuros. Então, a cláusula cheia dispensa o compromisso arbitral, já a cláusula vazia não, é imprescindível a formalização do compromisso arbitral, porque aí é no compromisso arbitral que você vai preencher a cláusula compromissória, ou seja, dizer qual é o tipo de arbitragem que você quer, onde é que vai ser, etc. A cláusula cheia não, ela já tem todos esses elementos, então ela dispensa o compromisso arbitral. Ok, gente? Vejam, a arbitragem é mais um assunto assim, de direito processual, né? Eu insisto em colocar esse assunto na parte de contratos empresariais, porque, como eu disse, hoje a arbitragem é usada basicamente pelos empresários nos grandes contratos. Ok? Então, a gente viu aqui só alguns detalhes sobre a lei de arbitragem, sobre as cláusulas que podem instituir a arbitragem num determinado contrato. Ok? Finalizamos esse capítulo aqui e a gente volta no próximo capítulo falando de falência e recuperação de empresas.